Concorda? Tranquilo, quiser. Então, muito obrigada. Bom dia a todos. Bem-vindos à celebração do Dia Uhum, Internacional da Matemática, uhum, do programa do Museu Nacional de História Natural e da Ciência. No âmbito desta celebração, vamos assistir a uma palestra do professor Jorge Nuno Silva, intitulada Uma equação por dia não sabe o bem que lhe fazia. Um título excepcional. Como todos já conhecemos, o professor Jorge Nuno Silva é professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e presidente da Associação Ludos, associação parceira do Museu Nacional de História Natural e da Ciência. Obrigada, professor Jorge Nuno Silva, por mais uma vez ter disponibilizar-se para colaborar com o MUNAC para este objetivo, que é a divulgação da matemática junto da sociedade, junto de todos, público em geral, famílias, estudantes, jovens. Hoje, como todos os dias, é um dia muito bom para divulgar a matemática no cotidiano e a matemática para um mundo melhor. Muito obrigada, professor, e sem mais demoras, passo-lhe a palavra. Obrigado, bom dia a todos. Eu agradeço muito o convite. Como disse, eu sou da Faculdade de Ciências e da Associação Ludos, mas considero-me também, talvez abusivamente, uma pessoa do Museu do Munhac. A minha ligação ao museu, enfim, tem muitos mais anos do que aqueles que eu quero lembrar. São muito tempo, é muito tempo de grande, eu tenho uma grande admiração e, enfim, está na massa do sangue o museu e quem estudou na Politécnica, como eu estudei, fica com uma ligação afetiva muito grande e ainda por cima, agora depois da recuperação do museu e para de facto ter um museu de categoria, enfim, é tudo muito bom no museu. Ora, eu preparei aqui meia dúzia de coisas ligeirinhas para celebrar o Dia da Matemática. Como sabem, é o dia 14 de março, por causa daquela maneira anglo-saxónica de falar do pi, 3,14, com o mês primeiro. Portanto, eu só queria, ao contrário do que se poderia esperar ou desejar, uma coisa pesada com muita substância, eu só queria falar um bocadinho de algumas fórmulas. A palavra equação aqui é um bocadinho no sentido de fórmula. Não são bem sinónimos, mas quase. E pronto, gostava de falar de algumas coisinhas de matemática. Eu vou partilhar os meus slides. Ora bem, outra coisa que eu vou pedir é que usem, se não estiverem a falar comigo, que ponham em mute, porque o som do background, os sons domésticos invadem aqui o nosso espaço e às vezes são expurgos. Ora bem, portanto, estamos a comemorar o Dia da Matemática, o Dia do Pi, numa bela organização do Munhac, que muito nos honra, e eu começo por mostrar aqui uma figurinha do Pi, e o Pi é toda a gente sabe, é o quociente entre o perímetro e o diâmetro de qualquer circunferência. É um número muito importante porque está ligado desde logo ao cálculo de perímetros e áreas de círculos. E muitas outras coisas, é uma constante que aparece por muitos lados na matemática. E tem os seus mistérios, este pi tem os seus mistérios, naturalmente. Eu tenho aqui uma pequena animação, portanto, do que é o pi. O pi é aquela coisa que cabe na circunferência este número de vezes, que aqui temos a ver neste desenrolar da roda. A Weihart, que tem uns vídeos muito engraçados na internet, tem um pequenino vídeo que eu vou passar, é muito rápido, só a dar uma ideia de como é que o Arquimedes aproximou o pi. No fundo, aproximar o pi, esta constante, que, como sabem, é irracional, é uma constante difícil, não se pode conhecer com exatidão, é por isso que se usa uma letra para falar dela. E, no fundo, trata-se de ter métodos expeditos de calcular perímetros ou áreas, perímetros de circunferências ou áreas de círculos.
E ela tem aqui um videozinho muito simpático sobre o Arquimedes. Eu vou passá-lo sem som, creio eu. Ela vai inscrever e circunscrever num círculo polígonos. Começa com o quadrado circunscrito, que tem naturalmente perímetro 4 se o diâmetro original for 1. Portanto, é logo um majorante para o π, porque sendo o diâmetro 1, o perímetro da circunferência é o próprio π. E agora considera o quadrado inscrito na circunferência de diâmetro 1, e aqui precisa de um bocadinho de trigonometria, e como está a fazer este vídeo, enfim, para pessoas que não sabem as relações trigonométricas básicas, ela mostra-as aqui, e portanto chega a um encaixe do valor do π, que é uma aproximação muito fraca, naturalmente, mas feita também com muito pouco esforço. E o Arquimedes, aumentando o número de lados dos polígonos, aproximou, chegou aos 96 lados e chegou a este valor 13 1/7, que são 22 sétimos, que é um valor que se usou durante muito tempo, 22 sétimos com aproximação de π, e também um minorante. Porque isto não anda? Só um bocadinho. Fiquei por ali e por aqui, por aqui. Ok. Desculpem lá, tenho que fazer aqui algumas vezes uma ginástica para admitir as pessoas. Ora bem, isto de calcular o π é uma atividade que eu acho que se pode fazer nas aulas de muitas maneiras. Esta, por exemplo, pegar num polígono regular inscrito numa circunferência de diâmetro 1, portanto o raio é 1/2, e começar a calcular o perímetro deste polígono. O que é relativamente simples, porque para calcular aquela medida lá à frente, aquele lado, baixando a perpendicular ao meio deste triângulo, e tendo n lados, o ângulozinho pequenino é π sobre n, e portanto obtém-se com trigonometria muito, muito básica, aquele segmento A, que é metade do lado do polígono inscrito, vai ser dado pelo seno, e portanto é preciso somar o seno, e nós chegamos aqui a um limite muito conhecido, que é o limite de seno x sobre x quando x vai para 0. O limite é 1, e portanto este limite é muito fácil. Isto é ao nível dos alunos do 11º ano, creio eu, que podem calcular e ver que este limite é de facto π, e o que é muito, muito simpático. Desculpem lá, tem gente para entrar, tenho que dar as permissões. Ok. Muito bem, portanto, isto para dar uma ideia do π. Por outro lado, outra maneira que também se pode fazer por diversão, como eu fiz, diverti-me a fazer estes bonecos, é quando se lida com a área. Isto é um bocadinho a Euclides, portanto, os triângulos tendo a mesma base e a mesma altura, a área não varia, como toda a gente sabe, porque toda a gente sabe a fórmula da área do triângulo. Isto é uma proposição dos elementos, e isto está na base de raciocinar sobre triângulos dentro da circunferência. Portanto, aqui o conceito fundamental é que triângulos com a mesma base e com a mesma altura têm a mesma área, que não é evidente, a olho não é evidente, mas é um resultado muito conhecido. E, por exemplo, portanto, isto é um raciocínio muito fácil, típico de Arquimedes. Este, por acaso, é uma ilustração que tirei do Kepler, que é calcular a área do círculo com infinitésimos, isto é, dividindo em fatias muito fininhas. Se as fatias forem como está à esquerda, com tipo triângulozinhos isósceles com o vértice no centro da circunferência, e sabendo que se pode brincar com os triângulos
mantendo a base e a altura, sem alterar a área. Então, o que o Kepler fez foi, nesta coisa aqui à direita, que tem por base o perímetro, arruma os triângulozinhos todos com o vértice ali à esquerda, não está a mexer na área de nenhum deles, e está-se a ver que isto pode-se fazer a todos a decomposição do círculo, e, portanto, vamos obter aqui um triângulo retângulo, aqui do lado direito, que vai ter a mesma área que o círculo e que tem, naturalmente, por área, metade da base vezes a altura, que é metade do perímetro vezes a altura. A altura é o raio, e metade do perímetro também é o raio, vezes o perímetro. Portanto, são coisas que se podem fazer e que não é só a questão de fazer, é que estes métodos são difíceis de formalizar, são válidos, são rigorosos, mas difíceis de formalizar e, portanto, habituar as pessoas de cedo a mexer em bons raciocínios, ainda que informais, é muito bom. É, aliás, um dos males do nosso ensino, na minha opinião, a todos os níveis, na matemática, confundir o formalismo com o rigor. O formalismo é uma coisa, o rigor é outra. Uma pessoa pode ser absolutamente informal e extremamente rigorosa e produtiva a pensar. E vice-versa. Pode ser muito formal e estar a elaborar no vazio e não ter nada de interesse. E nós temos muito esta tendência afrancesada de juntar o rigor aos formalismos, enfim, torna as coisas mais difíceis para os alunos, para quem ouve, e menos interessantes, na minha opinião. Esta tabuinha é uma tabuinha que vocês nunca viram, tenho a certeza, andam por aí muitas imagens de tabuinhas, mas esta é nova, foi agora estudada há pouco tempo numa coleção da Universidade de Cornell, e é um exercício de matemática muito giro. Tem ali uma ilustração de várias circunferências concêntricas, com os espaços entre elas, isso não está à escala, mas estão ali as legendas em cuneiforme e tal. Mas o que é interessante nesta figura é que, para calcular perímetros e áreas, que é o que se pede no problema, de vários círculos, os babilónios, estamos a falar de há muitos anos, século XVIII a.C., usa as nossas fórmulas, πr ao quadrado e 2πr, essencialmente é isto. Só que usa para valor de π o valor 3, como aliás aparece também no Antigo Testamento, numa coisa qualquer do tempo de Salomão. Portanto, é curioso que mesmo os babilónios, a esta distância, já sabiam, pelo menos intuitivamente, que havia uma constante. Havia ali uma constante, que eles julgavam ser 3, ou que julgavam que aproximavam bem, aproximando por 3, que resolvia o problema. Portanto, que havia uma constante no quociente do perímetro para o diâmetro de qualquer circunferência, pequena ou grande, o que é extraordinário. É muito interessante. Deixem-me mostrar-lhes agora uma coisa ainda mais bonitinha, na minha maneira de ver, que é o que se passava no Egito Antigo. Como é que os egípcios lidavam com a área do círculo? Isto consta do papiro de Rim, que é este documento que eu estou a mostrar aqui na pequena imagem. E, portanto, é um documento muito antigo, século XVII a.C., mas provavelmente cópia de um mais antigo, uns séculos. E há um problema para calcular a área do círculo, e eu vou explicar aqui a resolução do escriba e, mais uma vez, se tiverem alguma dúvida, digam-me, falem, ou se tiverem alguma dúvida ou comentário ou qualquer coisa, falem ou escrevam no chat ou qualquer coisa. Portanto, deixem-me só ver se eu consigo, vou ficar aqui um bocado... comandos a mais à minha frente. Ok, ver se eu consigo fazer isto agora assim. Portanto, é este o disco, o círculo de que queremos calcular a área. Tem um dado diâmetro D.
E é curioso que o escriba enuncia o problema assim: círculo de diâmetro 9, a área é 64. Ora, aqui há várias observações a fazer. Primeiro, é evidente que o resultado está errado, porque um círculo de diâmetro 9 não pode ter área racional. Aparece ali o π e, portanto, não pode ser esta área. Portanto, trata-se de um valor aproximado e a figura que está no papiro, esta que está aí exibida, dá uma dica sobre a maneira como isto é feito. Outra observação. O egípcio antigo não tem maneira para falar com generalidade. Não tem a notação que nós temos hoje, X, Y, quantificadores, etc. Não tem nada disso. Só tem números para falar. E, portanto, quando o problema está enunciado em termos de um círculo de diâmetro 9, nós temos de ficar alerta, porque este 9, de certeza que não foi por acaso. Este 9 está, talvez, a dizer-nos que o nono do diâmetro vai ter um papel importante aqui, porque no fundo é o nono do diâmetro que está a servir de unidade neste problema. E de facto assim é. O escriba, portanto, na resolução deste problema, para determinar a área deste círculo de diâmetro D, ele começa por dividir os lados do quadrado circunscrito, que naturalmente tem o lado D, do diâmetro, no caso do escriba 9, como ele propõe, e ele divide em 9 partes cada um. Portanto, isto define um reticulado, um quadriculado na figura, que tem 81 quadradinhos, 9 vezes 9, e é em termos de quadradinhos que nós vamos determinar a área do círculo. E para isso, o escriba toma as partes centrais de cada lado, os 3 quadradinhos centrais, e depois une, o que eu representei aí a verde. E obtém assim um polígono, um octógono, tem 8 lados. Não é um octógono regular, mas é um octógono que nós estamos a ver que já é construído com o objetivo de aproximar o círculo. E este octógono tem uma característica boa, é que é fácil ver qual é a área deste octógono quando definida em termos de quadradinhos. Porque, reparem, em cada canto, o lado do octógono é uma diagonal de um 3x3. E metade desse quadrado 3x3 está dentro do octógono e a outra metade está fora. Portanto, em cada canto da figura, o octógono falha metade de 9x9. Portanto, como temos 4 cantos iguais, o octógono falha 2 vezes 9 quadradinhos. Exatamente. Isto é, falha 18 quadradinhos. E nós já sabemos que o quadrado todo tem de área 81 quadradinhos, que é 9 vezes 9. Portanto, a área do octógono será 81 menos 18 quadradinhos. E isto é fácil de ver, vê-se a olho, é uma coisa que não tem grande sofisticação, não tem grande dificuldade, mas agora vem um passo que mostra uma maturidade e um engenho muito grande do egípcio antigo, que é, ele olha para este número 63 e faz uma observação fantástica. Faz esta observação: 63 é quase 64. E isto é lindíssimo, porque 64 é um quadrado perfeito. E este é o velho problema da quadratura do círculo, mas agora sem ser em geometria euclidiana, mas é a quadratura do círculo, arranjar um quadrado com a mesma área que o círculo. E então temos aqui este fenómeno. A área
do octógono é 63 por um lado, que é próximo de 64, e por outro lado a área do octógono é próxima da área do círculo, como se vê visualmente. Portanto, temos aqui uma aproximação para a área do círculo. É a área do octógono, e este octógono está inscrito no quadrado com 8/9 do diâmetro, porque é o 8 vezes 8, 64. Nós partimos de 9 para o diâmetro e chegamos a 8 vezes 8. E assim o egípcio obtém esta fórmula para o... Tenho gente na sala de espera, peço desculpa. Esta fórmula para a área do círculo, que é fantástica, é boa e é obtida sem nenhum conceito sofisticado nem grande trabalho como Arquimedes, nada disso. É uma coisa infantil que se pode fazer com toda a facilidade em ambiente de escola. Portanto, a área do círculo de diâmetro D, um diâmetro genérico, para um egípcio é 8/9 de D ao quadrado, que é uma fórmula muito, muito simples. Por outro lado, agora nós aqui do século XXI, que sabemos que a fórmula verdadeira é πr ao quadrado, e sabemos naturalmente que aquele diâmetro esconde ali 2 raios. Se nós extrairmos esta fórmula 8/9 de diâmetro ao quadrado e a escrevermos como uma constante vezes o quadrado do raio, nós sabemos que a fórmula certa tem a constante igual a π, e nós chegamos a 16/9 ao quadrado. E quando calculamos 16/9 ao quadrado, vemos que temos uma aproximação muitíssimo boa, que é 3,16 não sei o quê. Portanto, é uma aproximação muito boa, mas é uma aproximação conseguida com métodos super elementares há 4.000 anos atrás, por gente que nem sequer sonha que existe uma razão constante entre o perímetro e o diâmetro de uma circunferência. Portanto, é muito interessante. Aliás, como creio que toda a gente sabe, a história da matemática e estes pequenos episódios são muito enriquecedores para a compreensão e para o ensino, etc. Tudo isto é muito enriquecedor. Enfim. Portanto, eu fiz aqui um bonequinho à escala e, portanto, este círculo azul é aproximado por a área deste quadrado, que de facto a olho vê-se que é bom. Sobra nos cantos ao quadrado, mas falta noutros sítios, é mesmo bom. É mesmo uma aproximação muito boa. Bom, tenho algum comentário, alguma coisa, gostava de saber, alguma pergunta? Se não tenho, não, eu vou... No chat não tem. No chat não tenho, muito bem. Então vou passar aqui, vou dar aqui um saltinho, porque isto é uma coisa muito desestruturada, esta minha conversa convosco. Eu quis falar de algumas fórmulas e tinha de falar um bocadinho do π. Toda a gente já ouviu falar dos números figurados. Os números figurados são uma coisa dos pitagóricos, portanto já vem do século V a.C. Era uma das razões para o aparecimento destes números figurados, era o facto dos gregos não terem um bom sistema para fazer contas, para lidar com números, usavam letras enfim, com uns pontinhos e tal, alfa, beta, gama, para fazer números, e desenvolveram toda uma grande teoria sobre estes números. Aqui eu tenho representado os números triangulares, quadrados, pentagonais, hexagonais, depois vai por aí fora. Portanto, estes números apresentam propriedades
tem propriedades e tira-se daqui teoremas, etc. A maneira pitagórica, visual, com as pedrinhas em cima da mesa, que também é muito bom e é muito bom para o ensino também, e aliás está na origem do conceito de demonstração, é ver e acreditar. Mas aqui embaixo de cada figura está a fórmula. Portanto, a primeira é a fórmula do triangular com n pontinhos em cada lado, depois é a fórmula para o quadrado, que é mais simples de todas, depois para o pentagonal, para o hexagonal, etc. E o quadrado engana muito sobre a definição do que é o número figurado, e muitas vezes aparece isso mal nos livros. Pensa-se que o número figurado é aquele que pode ser ocupado de maneira homogénea por pontinhos, mas não é, como se vê por exemplo, no hexágono. Não há aqui homogeneidade nenhuma, é ter um hexágono regular e depois, no passo seguinte, aumentar o número de lados e acrescentar mais o que se chamava antigamente um gnomon para formar o hexágono seguinte. E assim sucessivamente, e vão acumulando. Muito bem. Ora, estas fórmulas para os números figurados obtêm-se naturalmente, são demonstrações e assim, e é uma maneira típica de fazer, é um exercício conhecido e muito popular, mas há pouco tempo o Conway, que era um gênio, morreu há pouco tempo, um dos maiores matemáticos de sempre, John Horton Conway, olhou para os números poligonais de maneira diferente. Aqui estão os números poligonais, ele também chamava os números lineares, estão ali na primeira linha, que é simplesmente 1, 2, 3, 4, por aí fora. E depois estão os números triangulares, que é 1, 3, 6, por aí fora, e depois os quadrados, 1, 4, 9, por aí fora, etc. E que ele coloriu essas coisinhas, essas pedrinhas, coloriu-as de tal maneira que permite uma leitura não na horizontal, como é tradicional olhar para os números figurados, por exemplo, olhar para os quadrados, olhar para os pentágonos, olhar para a sucessão dos hexagonais, etc. Mas olhar na vertical. Por exemplo, olhar para o terceiro número linear, que é o 3, e como é que se passa dele para o terceiro triangular, e desse para o terceiro quadrado, e desse para o terceiro pentágono, etc. E então ele viu e coloriu, aí está, percebe-se bem colorido, por exemplo, começando no 3, no número linear 3, para se obter o triangular, o terceiro triangular, acrescenta-se um triângulozinho. Qual triângulozinho? O triângulozinho anterior, que tem 3 bolinhas. Está ali amarelo, creio eu. As cores não se veem muito bem. E como é que se passa desse triângulo para o quadrado? Acrescentando outro triângulozinho desses. E assim sucessivamente, acrescentando sempre o mesmo triângulozinho. Isto é, ele arranjou uma maneira de escrever todos os números poligonais numa fórmula. Só um segundo, tem mais gente a entrar. Okay. Arranjou uma maneira de escrever todos os poligonais numa fórmula única, não é uma para os quadrados, uma para os pentagonais, uma para isto e para aquilo, que é de facto lindíssima, porque o Conway tinha esta grande característica de, para além de ser um matemático de ponta em muitas áreas, era um matemático que compreendia profundamente as coisas elementares, que é também uma falha que normalmente os sistemas de ensino têm, que o de Singapura não tem, que é apostar na compreensão profunda das coisas muito simples. Porque coisas muito simples em matemática também não há. Qualquer conta de somar é fácil, tem a sua história, a sua complexidade e não é por acaso que demorou tantos séculos a produzir-se os nossos algoritmos para fazer contas, lápis e papel, etc. Quero dizer que as coisas simples merecem muita reflexão e fruto dessa reflexão o Conway tem várias descobertas fantásticas e esta é uma delas. Ele tem aqui um código de cores, o primeiro, portanto, trabalhando na vertical, como eu disse há pouco, o primeiro triângulozinho que se junta é o amarelo e transforma-se um linear num triângulo, depois acrescenta-se um verde, transforma-se um triângulo num quadrado, depois acrescenta-se um azul e o quadrado vira pentágono,
e depois o roxo, etc. Por aí fora. É fantástico, é uma coisa muitíssimo, muitíssimo inteligente. A maneira habitual de construir os números figurados é olhar da esquerda para a direita, juntando os tais gnómenos, isto é, a peça que se deve pôr em cima, por exemplo, de um quadrado, para ter um quadrado maior. Enfim, é uma coisa extraordinária, e então há muitas fórmulas muito complicadas para os números figurados, e o Conway obtém esta fórmula, que é simplicíssima. Portanto, se nós quisermos o enésimo número figurado com P lados, temos esta fórmula, que tem o N e o P, mas que é muito simples, portanto é simplesmente o número de pontos em cada lado, mais, que é o número linear, digamos assim, que estava ao topo da coluna, mais P menos 2 vezes o número triangular. E o número triangular, nós sabemos a fórmula do número triangular, é a soma da progressão aritmética mais simples, 1 mais 2 mais 3, etc. até n. Portanto, esta fórmula pequenina vem substituir com vantagem imensas fórmulas complicadas e grandes e assim. E mais que isso, dá mais compreensão sobre aquilo de que se está a falar, o que é fantástico também. E isso é apanágio da boa matemática. Portanto, isto para dar um cheirinho aqui dos números figurados pitagóricos e do grande John Conway. Ora bem, toda a gente conhece a sucessão de Fibonacci. Define-se assim, às vezes mete-se ali o F0, eu meti, podia não se ter metido, portanto é uma sucessão que tem como termos 0, 1, 1, e depois cada termo é soma dos dois anteriores, portanto o 2 é soma de 1 com 1, o 3 é soma de 2 com 1, o 5 é soma de 2 com 3, por aí fora. É uma sucessão muito, muito popularizada e que tem a sua fonte histórica num problema do Fibonacci de 1202. Mas a sucessão, de facto, é extraordinária, tem muitas propriedades, muitas, tantas que existe um jornal de investigação matemática só dedicado à sucessão de Fibonacci, e continua de vento em popa a publicar montes de teoremas. Muito bem. Agora gostava de lhes mostrar este puzzle, muitos de vocês se calhar conhecem, que é, no canto superior esquerdo tem um quadrado 8 por 8, que portanto tem área 64, e eu corto o triângulo, o quadrado, naquelas 4 peças daquela forma, 2 trapézios em cima e 2 triângulos em baixo, e reordeno-os como na figura à direita, e produzo um retângulo 5 por 13, que naturalmente terá área 65. Portanto, a menos que eu esteja aqui a fazer o milagre da multiplicação dos pães, isto tem aqui um truque qualquer. Eu posso lhes dar aqui outro exemplo, ainda mais gritante, com mais quadradinhos, portanto com áreas maiores. Eu tendo o quadrado 13 por 13 e dissecando de maneira semelhante, eu consigo juntar e fazer à direita, a vermelho, um retângulo 8 por 21. E neste caso é o quadrado que tem uma área superior ao retângulo. De qualquer forma, tenho peças com as mesmas peças a produzirem duas figuras de áreas diferentes. E eu imagino que muitos de vocês saibam de que é que eu estou a falar, mas se calhar não sabem. Eu ensino este truquezinho às vezes na faculdade e ninguém sabe a justificar isto, porque é que isto funciona, mas isto de facto eu desafio-os a usar papel quadriculado e uma tesoura e a de facto fazer fisicamente este puzzle e verificar que isto funciona mesmo, é mesmo assim, o que portanto tem
um truque qualquer, há aqui qualquer coisa de matemático. E o que há de matemático, eu vou já saltar para a solução. O que há de matemático é isto. Deixem-me passar, saltar aqui. É esta fórmula. Deixem-me mudar só aqui a ordem dos slides. Este devia vir aqui. Esta fórmula para números de Fibonacci é uma fórmula conhecida. Como eu disse, a sucessão de Fibonacci tem imensas propriedades, há imensas fórmulas que se podem deduzir por causa daquela propriedade de cada termo ser a soma dos dois anteriores. É muito rica e dá-se à manivela e tira-se muitas propriedades. Esta é uma delas. O que é que diz esta propriedade? Diz que qualquer número de Fibonacci ao quadrado, quando se lhe tira o produto do anterior com o seguinte, dá sempre um número que em valor absoluto é igual a 1. Varia de sinal, mas é igual a 1. Ora, isto é extraordinário, porque isto significa, em termos geométricos, que Fn ao quadrado, isto é, há um quadrado, que, tirando-lhe à sua área um retângulo, a diferença de áreas é 1. Ora, se eu tomar os números Fibonacci envolvidos nesta expressão muito grandes, porque, como sabem, a sucessão de Fibonacci tende para infinito, se eu tomar números muito grandes, isto é fantástico, porque é um quadrado que é aproximado em área muitíssimo bem por um retângulo bastante desproporcionado, porque o Fn-1 é bem diferente do Fn mais 1. O que é curioso. É curioso, e é isso que viabiliza estes truques, porque estes truques são todos... Onde é que está o outro? Este. É feito com números de Fibonacci, como se vê. O 8 por 8 é o sexto número de Fibonacci ao quadrado, que é muito próximo do F5 vezes o F7, que é o 5 vezes 13. E aqui calhou-nos o tal 1 do outro lado ser negativo, isto é, a área do retângulo ser superior à área do quadrado. Neste foi ao contrário, temos o F7 ao quadrado e temos o retângulo dado por F6 vezes F8, e agora a relação das áreas é ao contrário, porque o menos 1 elevado a menos 1 mudou de sinal. Portanto, quero eu dizer que esta fórmula, que não faço bem ideia de que aplicações pode ter que não sejam internas ao estudo da sucessão de Fibonacci, tem uma aplicação óbvia no entretenimento e nas diversões matemáticas, e muita matemática ao longo da história cresceu assim, para divertir, só para divertir. E esta é uma aplicação que ilustra bem como se pode tirar de uma fórmula bastante seca, que não tem grande significado além da álgebra interna da coisa, para uma atividade maravilhosa. Aliás, há puzzles destes construídos em madeira, a Lutos até comercializou um, e é muito bonito, e agora é preciso descobrir na figura onde é que está a área unitária, onde é que ela está. É que nesta maneira de fazer o puzzle à custa dos números Fibonacci, onde é que está? Como é que eu posso falar aqui? Spotlight. A área está distribuída aqui ao longo desta diagonal e, portanto, fica muito, muito difícil de ver, porque é uma área pequenina distribuída ao longo de uma diagonal relativamente grande e, portanto, não se apanha, nem mesmo quando temos cuidado ao cortar com a tesoura estas peças, nem mesmo quando as peças são de madeira, não é fácil ver. Muito bem. Ora bem, agora vou precisar da ajuda do público. Se estiverem a ver mal, digam-me, eu às vezes salto de tipo de maneira como estou a apresentar os slides. Eu gostava de ter um voluntário da assistência
a escolher dois números A e B e depois de formar uma sucessão de Fibonacci, portanto com a soma, cada um a partir daí é a soma dos dois anteriores. Portanto, sem eu conhecer estes números, para eu não conhecer a sucessão de Fibonacci, e depois gostava de pedir a essa pessoa, isto pode ser feito no chat, que some os 10 primeiros termos da sua sucessão, e esse é um número escondido, não me diz nada, não me diz nada até aqui, só me diz o 7º número da sucessão de Fibonacci. Posso ter a colaboração de alguém que me diga o 7º número da sucessão de Fibonacci que obtiveram? Podem escrever aqui no chat, que eu prometo que respondo com rapidez. Portanto, escolhem A e B como quiserem, formam uma sucessão de Fibonacci própria, vossa, calculam a soma dos 10 primeiros termos, escondem, não me dizem, mas dizem qual é o 7º termo. Tenho algum candidato? Eu, pelo menos, ainda estou a fazer as minhas contas. Muito bem, muito bem. Muito bem, Anabela. Sabia que não me deixava ficar mal. Obrigado. (71). 71, disse Anabela. Ora, eu diria que a soma dos 10 primeiros termos é 781. E os 2 primeiros termos? Isso não sei dizer. É que agora tenho que fazer essas contas, tenho que ver se a soma dá. Como é que disse? 781. Ok. Ok? Tem de obter a mesma coisa. Muito bem. 55. Este é um truque muito bom e engana muita gente, muitos matemáticos ficam muito. Mais alguém? Professor, há mais alguém que estava a fazer como eu? Que obteve 55, não foi? É isso que está a dizer? Sim, sim. Eu acho que a soma dos termos é 605. Correto. Como eu estava a dizer, este é um truque maravilhoso porque com a escolha do A e do B e definindo a sucessão de Fibonacci, a sucessão é completamente privada. Temos aqui uma pessoa com 76. Ora, 76, qual será a soma dos 10 primeiros termos? Deve ser 830 e pouco, 836. Enfim, cada vez que eu faço este truque, mesmo as pessoas com preparação matemática ficam muito admiradinhas. Este truque foi popularizado há muito tempo, muito mesmo tempo, pelo Martin Gardner, e baseia-se naturalmente também numa fórmula. E a fórmula vou pô-la aqui, quem quiser depois pensa nela, que é a seguinte: em qualquer sucessão de Fibonacci, independentemente dos primeiros 2 termos que a definem, a soma dos 10 primeiros termos é sempre 11 vezes o 7º termo. E, portanto, eu sabendo o 7º termo, sei a soma. Enfim, é uma brincadeira, é mais uma, mas as brincadeiras de magia matemática têm sempre o apelo de atrair e de serem simpáticas, e quando as pessoas aprendem, principalmente os mais jovens, ficam todos contentes e vão mostrar
e aumenta a autoestima, aumenta o gosto pelo pensar, etc. É uma coisa que a Lourdes sabe bem. Outro tipo de fórmulas que eu acho que se podia falar mais e usar mais com as crianças, com os estudantes, mesmo na universidade, mas principalmente no liceu, são fórmulas que se podem implementar em figuras das tais tipo pitagórico, do olha e acredita e percebe. Por exemplo, isto é uma série infinita. Uma série, claro que é infinita. É uma soma infinita. O próprio conceito que está aqui envolvido é difícil, demorou muitos séculos a desenvolver, etc. Mas toda a gente hoje sabe que há séries que convergem, portanto, que se lhes pode atribuir um significado. Ora, esta, por exemplo, das metades, isto é metade, não é? Metade, depois metade da metade, depois metade da metade da metade, etc. São as potências de um meio. Eu pego num quadrado qualquer da área 1, pinto metade, pego no resto, pinto metade, no fundo estou a somar um quarto, e depois pinto metade do que sobra, etc. E agora, olhando para o boneco, é fácil ver que este processo vai se aproximar de exaurir o quadrado. Eu posso exaurir tanto quanto eu quero de qualquer coisa que seja menor que o quadrado. Preciso de uma infinidade de parcelas para atingir o quadrado, já sei, mas eu destruo qualquer áreazinha positiva que esteja aí a querer resistir. Por outro lado, naturalmente, eu nunca saio do quadrado. Portanto, no limite, a parte pintada terá a área 1 e, portanto, eu tenho este resultado com uma interpretação geométrica muito, muito simples. Qualquer pessoa percebe e que se generaliza para outras séries. Isto também se pode implementar em triângulos. Em triângulos é sempre um bocadinho mais difícil de ver, mas às vezes também é mais bonito. Por exemplo, esta é bonitinha. Eu pego no triângulo equilátero de área 1 e eu desenho aquele triângulo ao meio, unindo os pontos médios dos lados, que também é um triângulo equilátero. E eu, portanto, é um quarto do original. E eu pinto 2 deles, que portanto dá-me um meio. E agora faço isso aos outros. Estou a somar agora estes 2, cada um deles é metade de um quarto, à esquerda e à direita, portanto estou a somar os 2, estou a somar um quarto, e vou por aí fora, e está-se mesmo a ver que eu vou, mais uma vez, exaurir o triângulo original, e portanto a soma da série terá de ser 1. Esta que é um bocadinho mais difícil, a soma das potências de um quarto, vê-se bem num quadrado destes, um quadrado de lado 1, divide-se com uma cruz a meio, claro que cada quadrado tem área 1/4, pega-se numa delas, vai-se a outra, que eu subo para a direita, e divide-se em 4, etc. E por aí fora, e pelo boneco, vê-se que eu vou obter 3 coisas iguais, que dividem a área do que resta. Uma delas, a roxa, que é a nossa série, portanto, é 1/3. Se a área original era 1, a área do quadrado. Isto, há livros sobre isto, é uma ótima atividade. Também se pode implementar no triângulo um bocadinho mais feio. E agora, só para terminar, gostava de falar numa fórmula curiosa, relativamente pouco conhecida também, que é este problema de dividir o espaço usando, portanto, se for uma reta, em quantas zonas é que eu a divido com n pontos, se for o plano, em quantas zonas é que eu divido um plano, o máximo de zonas, com n retas, etc. E se for o espaço tridimensional, com planos, e o espaço em geral com o que os matemáticos chamam hiperplanos. E este problema, normalmente, quando aparece, tem umas fórmulas esquisitas, algébricas, uns n's, umas frações, uns polinómios e tal. E, ora, acontece que é evidente o que se passa para as retas, metemos lá n pontos. Por exemplo, se metermos um ponto
temos duas zonas. Se metemos 2 pontos, temos 3 zonas, entre os pontos e para a esquerda e para a direita. E portanto, é fácil de ver que n pontos definem n mais umas partes na reta. Por acaso, esta fórmula, este n mais 1, pode escrever-se assim, de uma maneira um bocadinho forçada, mas eu escrevi aqui na base da página, que é combinações de n00 mais combinações de n11, que no fundo são os 2 primeiros termos, é a soma dos 2 primeiros termos da enésima linha do triângulo de Pascal. Eu creio que alguns de vocês serão familiares com o triângulo de Pascal, esse belo triângulo aritmético que o Pascal construiu para resolver um problema de batota, de facto. Para pensar no que se passa no plano, temos o problema da pisa, que é equivalente. É o problema da pisa, em quantas partes é que se divide uma pisa com n facadas. Portanto, este é o velho problema da pisa, que é um problema muito conhecido, enunciado assim, que é equivalente à divisão do plano por retas em situação genérica. E, mais uma vez, é relativamente fácil de ver, por um argumento muito bonito de construtivo, de ter n retas no plano e juntar uma reta ao longe que se aproxima e contar as zonas em que isto é partido. Aliás, é um processo mesmo geométrico bonito, e chega-se, por acaso, a uma fórmula algébrica, chega-se a uma coisa que pode ser escrita, mais uma vez, como está aqui no fundo da página, como soma das 3 primeiras entradas da enésima linha do triângulo de Pascal. O triângulo de Pascal não parece ter nada a ver com esta história geométrica. Quando passamos para o espaço, a coisa fica um bocadinho mais difícil de ver, mas em vez de pisa, que a pisa é suposto ser bidimensional, sem espessura, aqui temos um cilindro, para ver os cortes, ou uma maneira mais sofisticada, ver a coisa com planos translúcidos. E eu naturalmente não vou dar pormenores sobre isto, mas essencialmente o mesmo raciocínio de aproximar um plano da disposição com n planos anterior, com n planos em posição genérica, portanto sem coincidências, e chegamos também a uma fórmula complicada algebricamente, mas que se consegue escrever também como a soma dos 4 primeiros elementos da enésima linha do triângulo de Pascal. Portanto, isto não é bem uma fórmula fechada, como se fosse um quociente ou uma coisa qualquer, um polinómio, uma coisa assim. Não é bem, porque é uma soma de coisas, cada uma delas é uma coisa racional, mas é um aspecto unificado que também faz parte da beleza da matemática. E depois demonstra-se que mesmo nos espaços mais gerais, que é o que está aí ao fundo à direita, o número de zonas do espaço generalizado, o número máximo em que se pode dividir esse espaço usando hiperplanos, é exatamente dado pela soma dos D mais 1 primeiros elementos da enésima linha do triângulo de Pascal, o que é fantástico, é muito, muito interessante. E pronto, isto era o que eu tinha para lhes dizer, partilhar convosco meia dúzia de coisas giras da matemática. A matemática também é isto, a matemática não é tão ordenada e tão estruturada como às vezes parece, nomeadamente no ensino. A matemática também é um bocado de confusão e de caos e de resultados díspares que depois, de vez em quando, alguém torna coerentes. Algum comentário? Felizmente estou à distância, não me podem atirar com nada. São livres de intervir, por favor. São livres de intervir, com certeza. Todo o gosto.
eu gostaria de fazer um comentário, se o professor me permite. Tem a ver com o facto do professor se referir ao ensino da matemática numa linguagem informal, mas rigorosa. E isto para dizer, ou para convidar a todos os presentes na sala a visitar o museu, quando reabrir, claro, em princípio será em abril, se tudo correr bem, e a visitar a exposição dos Jogos Matemáticos através dos tempos, que é um espaço de divulgação de matemática para diferentes públicos, para uma linguagem mais acessível para os mais novos, uma linguagem mais técnica para os pares, mas é uma exposição acessível a todos. E já agora também gostaria de convidar, não sei se já repararam, no site, na página deste dia, desta celebração, na página do MONAC, encontra-se uma lista de links de palestras que já foram publicadas em outras ocasiões no mesmo âmbito e que constituem recursos de trabalho em sala de aula ou então em fruição individual. É para todos também, portanto estão convidados a verem todos estes links. A ver e ou rever. Muito bem, muito bem. Bom, se não há perguntas nem comentários... Eu tinha só uma pergunta. Esta matéria é lecionada em que ano? Esta matéria é uma misturada de muitos anos, não é ministrada em nenhum ano particular. Em que ano é que anda? Nono. Anda no nono. Obrigado por teres assistido, Gabriel. Obrigado. Obrigado, eu gostei de ver. Mesmo não tendo percebido grande coisa, gostei de ver. É o sentimento que te vai acompanhar, ou pelo menos me acompanhou a mim, até agora, toda a vida. Ainda estou com esse sentimento. Gostava de perceber e ainda não percebi. Essa é uma das características que atrai na matemática, mas não é só na matemática, é nas coisas boas da vida. As coisas boas da vida parece que estão sempre a iludir-nos e por mais que a gente tente perceber, não percebe. E eu andei muitos anos iludido a julgar que a estudar matemática porque queria perceber. E depois demorou muitos anos a perceber que a gente nunca verdadeiramente percebe matemática. A gente habitua-se à matemática, mas não... Perceber é uma coisa difícil. Perceber é uma coisa difícil. Difícil no sentido de que se calhar nem existe. Perceber. O que nós temos de, ao tentar perceber, e devemos tentar perceber, vamos construindo outras coisas e vamos habituando à matemática, vamos lidando com a matemática, vamos ensinando matemática, vamos partilhando matemática, vamos resolvendo problemas, etc. E no fim, depois de muitas décadas, perguntamos, se calhar é isto, perceber é isto, é usar, é fazer, e talvez se procure a compreensão que se procura, talvez não seja a pergunta mais exata, mais profícua, talvez devamos pensar em nos habituarmos e a manusear e a fazer. Mas, enfim, o que nos move é sempre a vontade de perceber e é bom, embora sejamos muitas vezes, a condição humana está condenada a muitas frustrações e essa é uma delas. Nunca ninguém, creio eu, vai perceber tudo de matemática. Creio que não existe esse conceito. Creio que não existe. A matemática não é bem como, por exemplo, o xadrez. O xadrez, a gente imagina que mais dia, menos dia, pelo menos um computador, jogará com perfeição, saberá tudo sobre o jogo. Tudo. Na matemática não é assim, porque cada porta que se fecha, há 100 portas que se abrem. E, portanto, é como se fosse um balão a crescer no conhecimento, mas a superfície para o desconhecido também cresce sempre. E, portanto, somos assim um género de condenados a puxar pela cabeça toda a vida. Mas pode-se ir compreendendo certas parcelas, que é o caso... Pode-se ir compreendendo cada vez mais. Está a falar no abstrato, isto é assustador para um aluno do 9º ano, Jorge. Não?
Estava a ver se afastava toda a gente da matemática, mas por isso não consegui. O que eu quero dizer é que muitas vezes a sensação de que não se percebeu não deve ser encarada como frustração, porque muitas vezes não há assunto para perceber. O que há é adquirir uma técnica operacional e de hábito e de familiaridade com o objeto matemático. E resolver uma equação ou compreender a estrutura algébrica que subjaz a um dado problema são duas coisas diferentes. E o que interessa é resolver uma equação. E quem consegue resolver uma equação está a fazer muito. Quanto é que está a fazer, a gente não sabe, mas está a fazer muito. É isso que eu quero dizer. E mesmo quando se faz matemática elementar, mesmo fazer contas, como eu disse há pouco, mesmo fazer contas tem mais substância do que aquilo que nos parece na maneira automática como fazemos. E nós devemos fazer e depois refletir. E este processo de fazer e refletir, e processo de refletir, fica para a vida. E fica para a vida, e é isso que a matemática, é esse o grande dom da matemática, é alimentar o prazer de pensar ao longo da vida. Pensar, sempre pensar. Mas claro, não se pode fugir à prática. Eu faço contas. Eu multipliquei por 11 aqueles números que me deram. E agora não me interessava neste momento estar a refletir sobre como é que se multiplica por 11. Não, multipliquei por 11. E agora, depois do almoço, se me apetecer, vou pensar nas subtilezas da multiplicação por 11. A matemática é isto tudo, é estes mundos todos. É o fazer e é o pensar. E é por isso que eu digo que compreender não é o único objetivo aqui da matemática. A matemática é também muito fazer. E isto anda de mãos dadas. O fazer e o pensar. Desculpe, permite-me, estou a adorar este raciocínio. O professor, quando entra pela filosofia, faz que pensar, não é? Quando diz o compreender é a aplicação na prática, que se costuma dizer no dia a dia. Não se compreende onde é que é útil, onde é que a podemos associar. É esse o sentido que está a falar. Eu estou a tentar distinguir o uso, fazer uma conta, como eu fiz, multipliquei por 11, e do perceber. Pode-me aparecer aqui um filósofo e dizer assim, mas tu percebes bem mesmo o que é multiplicar por 11? Pode-me dizer isso com um ar de doutor e tal. E bom, quer dizer, uma multiplicação de inteiros, o que é um número, o que é um inteiro? Depois a conversa pode descambar para as coisas mais abstratas e improdutivas do mundo. O que é um número? O número existe dentro da nossa cabeça ou existe fora da nossa cabeça? E etc. Bom, e aí temos o caldo entornado. Não é que não seja interessante, é muito interessante, mas é fora do contexto. Eu aqui tinha um truque para fazer, tenho de multiplicar por 11. E não me venham com tretas, porque eu sei multiplicar por 11. Ok? Eu sei multiplicar por 11. Quanto a isso estou conversado. Agora, se me vierem conversar, uma conversa de filosofia da matemática, dos fundamentos, qual é que é a verdadeira natureza do número e da operação e não sei o quê, estamos noutro contexto, num contexto de compreensão interessante, filosófico, etc., muito interessante, mas fora de contexto aqui. E a matemática é também este jogo permanente entre o fazer e o compreender. Nós podemos multiplicar por 11 e mais tarde pararmos, olhar e pensar, mas o que é que eu fiz mesmo a multiplicar por 11? O que é isto multiplicar por 11? E olha que giro como o algoritmo funciona e porquê que funciona. E tal. Tudo isso é muito interessante, mas são momentos diferentes. E o usufruir da matemática passa muito por usufruir deles todos. Mas tem de se começar pelo fazer. Só pode ter este prazer de cogitar sobre estas coisas profundíssimas da matemática quem sabe fazer a multiplicação por 11. Quem não souber fazer a multiplicação por 11 está fora deste jogo. Está fora, já não pode. Isto não é à balda. Como muita gente julga que é à balda
que se pode vir de fora mandar bitites. Não é bem assim. É preciso também saber alguma coisa para poder discutir a filosofia da coisa e o estatuto da coisa, não é? Quer dizer, não é igual discutir o conceito de número, a evolução do conceito de número, com uma pessoa que sabe matemática e com um analfabeto. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa estar a discutir isso com o pastor que vive no meio da Ásia, que tem 2 cabras, sabe contar até 2, ou com um professor de matemática, que sabe que os números são infinitos, sabe isso tudo e tal. Não é a mesma coisa. E, portanto, o que eu digo é acompanhar o pensar e o tentar compreender com o fazer. Fazer contas e compreender as contas. Resolver uma equação de segundo grau, muitas equações de segundo grau, antes de refletir sobre a fórmula resolvente. Que a fórmula resolvente é lindíssima, mas é uma coisa para saborear quando se sabe resolver equações de segundo grau de trás para a frente. Aí sim, não é antes, não pode ser antes. Não pode ser ir dar a um aluno de letras que nunca viu equações nenhumas e que passou chumbado no 9º ano e falar-lhe da beleza da equação, da fórmula resolvente da equação de segundo grau. Não dá. Não dá. Uma pessoa que nunca resolveu equações não tem o mesmo suporte, o mesmo background, onde possa medrar esse gosto e saborear essas coisas boas da matemática. É preciso também saber fazer primeiro. E é por isso que a gente ensina matemática, que é essencialmente saber fazer. E para libertar o espírito para pensar. Mas primeiro é preciso saber fazer. Não sei se disse bem. Só para aconchegar aqui um bocadinho o Gabriel, não é? Gabriel, sabes... Gabriel, é o Gabriel, não é? Sim, sim. O Gabriel já sabe a forma resolvente, não já? Sim. Já sabe resolver equações de segundo grau. Sim. Então agora esta parte percebeu que o professor Jorge não estava a falar. Sim, sim. Pronto. Ótimo, Gabriel. Ótimo. Gabriel, tu vês o chat aqui do meeting? Sim. Ok, então eu vou escrever aqui o meu e-mail, o meu endereço de e-mail, e sempre que quiseres falar comigo, seja sobre o que for, principalmente se fores de Sporting, podes mandar um e-mail. Ok, obrigado. Nada, todo o gosto. Claro que este e-mail que eu mandei para toda a gente, não mandei só para o Gabriel. Tenho todo o gosto em falar de matemática e de outras coisas com toda a gente, naturalmente. Portanto, é aberto a toda a gente. Não há mais nenhuma questão para o professor? Alguma questão, comentário? Eu agradeço muito a presença de todos e a oportunidade que me deram para participar num evento do Munhac. E se não houver mais nada, despeço. Eu é que agradeço, professor, em nome do Munac, Obrigado. a sua disponibilidade. Muito obrigada, é sempre um prazer ouvi-lo. E a todos os participantes também, muito obrigada e até breve. Muito e obrigado. Um bom dia. Obrigada. E obrigado à Beatriz Obrigado. Vicente e às pessoas que estão a escrever no chat. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Até breve.